Olá, meus amigos, meu nome é Tony Lobo e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje ardeu no meu coração de eu falar para vocês sobre a minha experiência, a minha primeira experiência com ayahuasca, e já adianto que foi, se não foi o dia mais importante da minha vida, foi no máximo aí o segundo. Foi algo que nem se eu passasse uma hora inteira detalhando tudo o que aconteceu, pré, durante e pós ayahuasca, eu não conseguiria. Por isso eu resolvi fazer uma playlist. Então, se você está chegando agora, vão ter outros vídeos. Estou até olhando aqui para a minha tela do computador, que por enquanto tem 3 temas que eu quero abordar. Esse, minha experiência, e eu vou detalhar o que aconteceu. O que eu aprendi, que só veio depois da ayahuasca, 2, 3 dias depois. E principalmente, por que algumas pessoas tomam ayahuasca e não sentem absolutamente nada? E aí algumas pessoas dizem que não era o momento e é uma parte delicada. Então eu prefiro fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu não acredito nisso. Não acho que a espiritualidade ou a mãe ayahuasca deixa de te entregar alguma coisa durante o processo. Eu acho até meio que impossível, porque a espiritualidade ela está o tempo todo com a gente. Inclusive, para que vocês entendam um pouco o que aconteceu comigo, eu preciso dar uma introdução e posteriormente eu detalho ponto a ponto o que aconteceu na noite da minha consagração, tá bom? Então, por favor, tenham paciência, porque por mais simples que pareça algumas coisas que eu vou falar, cada ponto é de extrema importância. Porque, como eu falei, o universo, Deus, a espiritualidade, ela fala conosco o tempo todo, a todo momento. Quando você está conectado, você percebe, mas ela está o tempo todo dando sinais para nós. Então, eu comecei o meu despertar tem mais ou menos 2 anos. E de lá para cá, foi peia em cima de peia. Hoje eu considero que eu estou no meu melhor momento da vida, principalmente depois da ayahuasca. E durante um período de 1 ano, eu comecei a observar diversos sinais, e um deles é o mais conhecido, horas iguais. E eu via diversas horas iguais o tempo todo, zumbido no ouvido, acontecimentos e eventos, porque essa, graças a Deus, é uma característica minha de perceber e acreditar naquilo. Então eu sabia que algo estava falando comigo. Então se iniciou aí durante um período longo de 1 a 2 anos de imersão na espiritualidade, de buscar conhecimento. E aí foi quando eu fui apresentado a ayahuasca de forma muito subjetiva por uma amiga. Comecei a pesquisar sobre e, estranhamente, aqui na minha região, em Fortaleza, Ceará, eu digitei todas as palavras-chave que vocês possam imaginar e não encontrei para consagrar a ayahuasca aqui em Fortaleza. Cara, isso aí para mim já foi bizarro, porque depois eu vou explicar para vocês como foi que aconteceu. Então, durante 1 ano inteiro, eu vi essas horas iguais o tempo todo, mas especificamente 11:11. Então, quando chegou, passou-se quase 1 ano, e exatamente no dia 11/11, às 11:11, eu estava numa academia, treinando musculação, disperso totalmente, ouvindo música, e eu tive um despertar e um contato, acredito eu, que com Jesus Cristo, ou o Divino Espírito Santo, ou uma força que não tem tamanha, não sei. Só sei que naquele dia eu aceitei Jesus Cristo para ser o meu guia, para que eu pudesse enfrentar aquilo que intuitivamente eu já sabia que eu ia passar. Então passou-se 1 ano depois, eu estava deitado na minha cama e aí eu resolvi, tinha passado a tarde trabalhando,
E aí eu fui deitar para dormir. Isso era um sábado à tarde. Vou dormir. E estranhamente eu olho no celular, por 2 vezes eu vejo o número 888. E 8888 em outra ocasião. Eu disse, alguma coisa está me falando para... Intuitivamente, alguma coisa está conversando comigo. E aí o que foi que eu fiz? Não fui dormir. Então eu instintivamente, ou a espiritualidade falando comigo, diz: pesquise isso. E eu pesquisei sobre cogumelo, uma coisa que não estava nem na minha cabeça, que é outro vídeo que eu vou falar para vocês também, vou anotar ali na minha listinha já, que é a experiência que eu tive com cogumelo, que ajudou demais o processo da ayahuasca, me levou à compreensão, me levou a ter domínio sobre todos os efeitos que são extremamente fortes da ayahuasca. Então, eu só pesquisei assim, cogumelo, alguma coisa, no máximo. O primeiro vídeo que me aparece é de um rapaz aqui, que ele é conhecido em Fortaleza, dizendo: hoje eu não faço mais consagração de cogumelo porque eu prefiro ayahuasca. E aí o interlocutor perguntou para ele: onde é que você consagra? E ele falou: em Fortaleza, Ceará. E eu disse: não pode. Eu pesquisei em todo canto, não tem ayahuasca aqui em Fortaleza. Quando eu pesquiso, do mesmo jeito, a primeira palavra que eu coloco, aparece a ayahuasca em Fortaleza, 2 lugares. E aí eu disse, é impossível isso acontecer. Por que eu contei isso tudo? Porque aquilo que as pessoas mais falam é verdade. Você não vai atrás da ayahuasca, eu estou me arrupiando aqui intensamente. Você não vai atrás da ayahuasca. A ayahuasca vai atrás de você. Lógico que é um conjunto de fatores. É você, a sua intenção, a sua evolução, mas ela só se apresenta a você geralmente quando você está pronto. Pelo menos no meu caso foi inquestionável. Não existe uma justificativa para demonstrar como a ayahuasca veio até mim. E olha que eu estou tentando ser bem subjetivo, eu não estou contando 1/3, 1/1000 do que eu realmente passei. Foi muita coisa, muito acontecimento. Mas de forma resumida, enfim, encontrei o lugar. Conversei com a pessoa e aí não me identifiquei com essa pessoa. Eu achei que tinha uma coisa muito monetária, muito voltada para valores do que para consagração. Porque, para quem não sabe, a ayahuasca você basicamente consagra em lugares indígenas ou xamânicos que eles cobram basicamente uma ajuda de custo. Então é 50, 60, 80 reais. E a pessoa estava cobrando 250, mostrando planos de 700 reais. Eu disse assim, poxa, é um comércio. E eu era uma pessoa muito ansiosa, então a espiritualidade foi tão forte que ela não me permitiu nem ficar ansioso e escolher esse lugar para consagrar. E aí, eu descobri no mesmo dia que existiam 2 lugares. No segundo, a pessoa não me respondeu. Quando eu desisti, quando eu já tinha esquecido e já tinham passado 3 semanas depois, a segunda pessoa respondeu: Tony, vai ter consagração de ayahuasca no dia 11/11, você gostaria de participar? Cara, eu estava dentro do carro, indo passear com a minha família e estava tendo já uma coisa espiritual naquele momento. Inclusive eu fui em um lugar olhar para a lua, estava acontecendo algo espiritual naquele momento. Eu disse, cara, como é que a espiritualidade é precisa desse jeito? Foi no aniversário de 1 ano que eu aceitei Jesus Cristo como meu seguidor, como meu guia. Quando eu abracei a espiritualidade de uma forma extremamente intensa, então qual a chance e a probabilidade disso acontecer? Então tudo foi muito encaixado, ok? Terminei essa introdução chata e longa, agora vamos para a parte que todo mundo quer. Eu acho que vou até deixar na descrição aí para quem não gosta e não tem paciência, mas entendam. Quem não tem paciência de ouvir todas essas orientações que eu passei, eu lhe garanto, como uma pessoa que tem uma boa percepção, você não está pronto para a ayahuasca. A calma, a paciência, a inteligência, a emocional, a inteligência cognitiva, a inteligência espiritual são os fatores 10/10.
são os fatores mais importantes para que você tenha uma boa experiência com a ayahuasca. Eu lhe garanto. Dito isso, agora vamos definitivamente para o dia da consagração. Perdão, eu preciso voltar só mais um dia. Na sexta-feira, conversando com um amigo, e aí eu contei para ele que ia para esse evento e ele falou: Tony, se tu não sentir nada. Aí eu disse: eu tenho 1000% de que no dia seguinte, segunda-feira, eu vou obter todas as respostas. O evento foi no sábado. Eu sabia com uma certeza no meu coração de que todas as respostas que eu precisava, a ayahuasca ia me dar, mas em específico o dia na segunda-feira. Eu vou colocar aqui a data para ficar mais fácil para vocês verem, porque agora eu não estou distante aqui do computador. Mas enfim, sexta-feira eu estava com um estado espiritual sem tamanho, preparado para a ayahuasca. E foi exatamente dessa forma. Cheguei no evento no sábado à noite, começou-se todo aquele ritual e, desculpa, eu preciso falar algumas coisas porque faz parte do todo, vocês vão entender. E é isso que a ayahuasca dá, é um quebra-cabeça que só vai fazer sentido depois. Quando eu chego, eu não conhecia tribo indígena, não conhecia nada xamânico e era uma aldeia. O Tony do passado, ele teria um preconceito. Então, quando eu cheguei lá, eu estranhei o ambiente, aquele ambiente indígena, aquele ambiente de floresta, parecia filme de terror, né? Mas uma energia muito boa. E aí, eu me deixei levar. Começou o ritual, então a gente fez a consagração da Jurema primeiro, 1 copo, 2 copos. Depois fizemos a consagração da ayahuasca. Primeiro copo, passou 1 hora. Segundo copo, passou mais ou menos 20 ou 30 minutos e eu fiquei me questionando. O Tony questionador de sempre. Ai meu Deus, não vai vir. Ai, não vou ter a experiência. Ai, não sei o quê. Ai, aquilo. Eu comecei a questionar e duvidar do processo e achando que eu não ia ter algum tipo de reação. Meu amigo, quando bateu, quando a gente chama, né? Quando a força chegou, que a força é a energia, eu comecei a ter os mesmos sintomas do cogumelo que eu utilizei há 2 semanas antes da consagração. E durante o uso do cogumelo, eu surtei. Mas eu vou explicar isso para vocês depois. Como eu identifiquei os gatilhos do surto, que são basicamente gerados por uma rejeição do processo e uma ansiedade, eu me trabalhei bastante para que aquilo não acontecesse de novo. Então, quando bateu a força, e é forte, meus amigos, é forte, por isso que eu falo, vocês têm que trabalhar o controle emocional muito mais do que qualquer preparo físico, muito mais do que alimentação ou sexo ou qualquer coisa. O preparo é mental. Entendam que a ayahuasca, quando ela vem, ela acende o seu cérebro de uma forma que vocês nunca vão conseguir de forma natural. Como se a sua glândula pineal disparasse um sinal para o mundo espiritual, para você adentrar no micro, onde tudo é possível. E aí onde vem as mirações, vem o estado vibracional e o que foi que eu senti. Como eu já estava preparado na questão emocional, sobre a ansiedade, sobre o gatilho de surto que eu tive durante o uso do cogumelo, então eu disse: você lembra o que foi que aconteceu com você? Então, aceite o processo e relaxe. Foi só isso que eu dizia, era só isso que eu dizia, porque, volto a dizer, é muito forte, meus amigos, é algo que vocês têm que dominar. Então eu não tive nenhum evento assim forte de ver ou ir para algum lugar, porque agora eu sei que eu não estou pronto ainda para isso. Então eu tive inicialmente só aquele estado de, como é que eu posso dizer, não embriaguez, mas é uma perda da força. Você começa a sentir
uma fraqueza, uma vontade de ficar quieto, uma vontade de ficar calado, aí você vai perdendo a sua locomoção, né? A força da mão, a força das pernas, então você quer sentar. E aí tem momentos que você quer levantar, tem outros momentos que você quer ficar quieto, você fica um pouco agitado e é nessa hora que as pessoas chamam de peia. Então, nesse momento você tem que brigar em saber se você quer ficar quieto ou se você quer caminhar para dispersar a mente, para se concentrar em outra coisa, para ver a natureza, porque durante 3 horas, mais ou menos, é só a força agindo. É a força agindo e você não vai sentir, ou a grande maioria das pessoas geralmente não sentem coisas boas. Então você tem que se autocontrolar, esperar que o seu cérebro está em pane, e aí vem aquela vontade de vomitar, né? Eu basicamente não digo que eu vomitei, mas eu fui tentar vomitar, então saiu um pouquinho só para ver se passava, mas não passa em algumas pessoas. Então, imagine que o teu cérebro está disparando sinais de todo lugar e tu está entrando num ambiente espiritual onde o teu corpo ele não entende. Então é como se você tivesse que se acostumar com aquela situação, com o teu cérebro extremamente aceso. Então o que foi que eu senti basicamente foi uma ânsia de vômito que ia e voltava. Geralmente quando você esquece, passa mais. E aí vem mais forte, vem mais fraco. Um pouquinho de vontade de fazer o número 2, mas não deu essa diarreia que as pessoas falam. Dava vontade, mas controlada. E a principal característica foi, quando eu faço meditação e tento fazer projeções astrais, a gente tem uma coisa que é fazer o estado vibracional acontecer, né? E eu nunca consegui. E a ayahuasca, ela faz a força. Então, o meu corpo vibrava da cabeça aos pés, mas especificamente no centro, de uma forma tão intensa que parecia com frio. Então, eu me enrolava, ou eu ia para perto da fogueira e não passava. Não passava, por hipótese alguma, aquele frio. E aí foi que bateu. Então, é isso que é o estado vibracional. Então, vou esperar o meu estado vibracional passar para poder colher os efeitos, né? Porque geralmente é depois. Então, para não ficar muito chato, o que eu posso adiantar para vocês, resumida? Durante 3 horas, você só sente desconforto. Você tem, assim, uma vibração muito grande. Devido à sananga que eu usei também, me deu enxaqueca, mas muito sutil. Você fica muito inquieto, você não consegue ter domínio sobre os seus pensamentos, e aí você tem que se concentrar ao máximo para que você ultrapasse essa parte. Algumas pessoas conseguem fazer viagem astral, ter uma visão mais intensa, mas isso sim, eu correlaciono as pessoas que estão preparadas. Eu não estava preparada. Não é à toa que eu fiz uma besteira, mas que me levou a um conhecimento, até o xamã me orientou depois, que foi, entendam, quando eu estava com 3 horas e eu comecei a me questionar e eu fiquei, nossa senhora, é só isso? Então é só fraqueza, vibração, nenhuma experiência? Por que a gente cria uma expectativa, né? E aquela experiência do Will Smith, eu não vou ter nem um terço daquilo. Então, o que eu quero dizer? A expectativa é uma das coisas que vai atrapalhar o seu processo. Então, quando você for consagrar a ayahuasca, vão de mente aberta, se rendam à medicina e não imaginem alguma coisa. Observem os sinais que vai vir. Comigo, durante a noite inteira, só foi coisas aleatórias que no dia seguinte, na manhã, começou a se encaixar. Então, eu caí na besteira, eram 2 copos, então você podia tomar 3 para ficar ali de boa. Eu caí na besteira de tomar 2 copos a mais em um curto espaço de tempo, porque estava passando efeito, eu já estava quase não sentindo nada e me deu um medo de eu não ultrapassar a barreira, né? Ultrapassar, como é que eles falam? Dar o salto, né? Então, estudando, eu vi que algumas pessoas tomam mais um copo para dar o salto. Então, eu tomei um copo, com 40 minutos eu tomei outro. Meu amigo, foi o pior erro da minha vida, mas também me trouxe o aprendizado.
quando eu tomei, iniciou todo o processo ruim de novo. O que foi que aconteceu? Quando eu tomei a segunda taça, que foram 5 no total, eu pensei, vai dar merda. Quando eu pensei isso, eu rejeitei o processo da mesma forma que eu fiz com o cogumelo. Então, eu posso lhe dizer categoricamente, quando você rejeita o processo, você entra num estado de ansiedade e de inquietude, pode esperar que vai vir uma lapada grande. E assim foi. Eu comecei a entrar no processo de surto de novo, que não é surto, eu sei que porque surto você se descontrola, mas a sua cabeça fica extremamente inquieta e você começa a querer voltar atrás e não tem mais como, e você não consegue manter um pensamento, você fica com um pensamento, vai, volta, começa, restarta, vai, volta, começa, restarta, você fica extremamente confuso. Então eu fui lá no xamã e disse, meu querido, e a gente fica assim, aí ganha força de novo para falar, aí perde. Aí volta de novo, e aí nessa peleja eu falei pro xamã, meu amigo, me desculpe, mas eu fiz o uso de cogumelo há uns dias atrás, não nessa ordem, viu? Foi pelejando. E eu tive um processo de surto. E agora eu estava bom, do nada, passei 3 horas aceitando o processo e tomei 2 taças. E agora eu estou rejeitando o processo e eu estou surtando novamente. E aí ele me ensinou. Primeiro de tudo, esquece essa palavra, surto. Segunda coisa, esquece a culpa. Você não tem culpa. 22. Você não tem culpa. A culpa não existe. Você fez exatamente aquilo que precisava fazer para chegar nesse nível de consciência. Por quê? Porque você reconheceu. Você viu que exagerou na quantidade e isso lhe trouxe uma reação que gera uma responsabilidade. E esse grupo sensacional, fantástico, foi exatamente aquilo que eu precisava para passar pelo processo. Nada está fora de lugar. Então, como ele sabe o que acontece dentro da cabeça da gente, eu apagava, mas minha cabeça continuava, e aí ele falava uma palavra para mim voltar a ter um pensamento. E aí, resumindo, eu passei mais 2 horas no pior processo da ayahuasca. Então, qual foi o ensinamento? Eu quero dizer isso no meu próximo vídeo, mas eu vou resumir aqui. Nessa parte, o meu ensinamento é: tenha paciência, se dê o seu momento de esperar as coisas acontecerem, porque eu poderia ter esperado um pouco mais para ver se ia acontecer alguma coisa de diferente, porque a parte boa vem depois, já falei para vocês, mas eu queria induzir a uma força maior para ver se eu entrava em outra dimensão. E aí ele foi me guiando, só que em 30 minutos é um terror. A cabeça não consegue segurar esse pensamento e sempre volta. Ai meu Deus, mas eu fiz, ai meu Deus, então a culpa sempre vai voltar. Até que você começa a reorganizar os pensamentos e aí você começa a entrar na linha de que, agora é só esperar passar. Porque quando você surta não tem bom. É esperar passar. É apanhar até dizer chega, por isso que eu digo, quando for fazer a consagração da ayahuasca, não rejeite o processo. Eu rejeitei o processo do cogumelo, depois eu vou entrar em mais detalhes, porque eu não gosto mais de bebida, eu não gosto de entorpecentes, eu não gosto, então, sair do meu consciente é algo desconfortável, eu não gosto de perder a consciência. Então, quando eu vi que eu ia perder a consciência, eu surtei e rejeitei o processo. Mas, enfim, isso é um tema para outro vídeo. Quando amanheceu, todo mundo se levantou e eu não conseguia levantar. Por quê? Porque eu ainda estava na peia. Eu ainda estava arcando com as responsabilidades daquela minha escolha. Então eu não consegui nem voltar para a roda, para orar, para contar meu relato, porque eu exagerei, digamos assim. Mas, olha que bacana da espiritualidade. Me arrupiei de novo. Até o meu erro
a espiritualidade sabia que eu ia cometer, porque ela me conhece, sou uma pessoa extremamente questionadora e eu vou mesmo a fundo, nem que eu me arrependa, mas o ensinamento eu vou contar para vocês em outro vídeo, obviamente. Mas o meu erro me trouxe todas as revelações posteriores. Então eu anotei aqui no meu caderno uma centena e eu aconselho vocês fazerem isso, tá? Para quê? A ayahuasca, ela é um mediador, ela é um caminho. Algumas pessoas estão tomando ayahuasca achando que vão obter as respostas da ayahuasca. E não é da espiritualidade. A ayahuasca é o intermediário para você conseguir adentrar outras dimensões. Então é muito importante que você observe o que está acontecendo antes, durante e depois. E durante a noite, para mim, foi a coisa mais aleatória do mundo. Eu andando, eu conversando com algumas pessoas, né? A gente teve um contato com algumas pessoas. E depois, no outro dia, tudo se encaixou de uma forma que eu vou começar agora a relatar alguns pequenos detalhes. Quando eu não estava conseguindo levantar e todo mundo já estava indo embora, já tinha feito as preces final, eu estava ainda arquejando, tentando ganhar forças para voltar para a realidade. E aí sentou duas mulheres, as duas aparentemente de 40 anos. E aí foi onde começou. Tome ensinamento, e eu não perguntei nada a elas, elas que vieram até mim. Uma outra moça mais nova chegou para mim e disse: nossa, aquilo que tu veio me falou, me fez despertar para mim tomar mais um pouquinho, e eu tive a maior... nossa, o que foi aquilo? Ela disse: foi sensacional. E aí eu também ajudei uma pessoa que estava passando mal, enfim... No outro dia você vai vendo as coisas se encaixando. Não tem como eu detalhar aqui para vocês. Eu estou tentando ser o mais sucinto e já está em 27 minutos de vídeo. Então, essas duas mulheres falaram absolutamente tudo que eu já sabia, mas a ayahuasca, a egrégora que se formou ali naquele local, que é uma parte muito importante também, o local que você está consagrando, que era um ambiente extremamente positivo, um ambiente extremamente espiritual. Eu senti que tinha uma redoma ali, onde desceu, ou entrou, ou se fixou, só coisas boas. Então começou. Eu, com um outro olhar já, absorvendo. E como você está vendo, eu gosto de falar, né? Então uma das coisas que eu aprendi também foi: escute mais quem tem o que falar. Então elas duas estavam falando só coisas de aprendizado. Eu aprendi em 30 minutos o que eu não aprendi uma vida toda. Mesmo sabendo daquelas informações, eu estava com uma capacidade de enxergar de forma diferente. E é isso que a ayahuasca faz, é isso que a egrégora faz, é isso que o mundo espiritual faz, quando você passa por todos os processos. Então, terminou, fui para casa. Cheguei em casa extremamente cansado, exausto, não consegui dormir porque eu ainda estava sob o efeito, a gente ainda sente ainda aquele estado de alerta. Passei o dia meio mal, assim, digamos, psicologicamente meio abalado ainda, não me veio uma resposta, não me veio nada. E aí, dormi, mas razoavelmente bem. Quando eu acordo no outro dia, me arrumo para ir para a academia, coloco uma música, e aí onde começou o processo. Olha que interessante. Estava conversando com a minha mulher e eu definitivamente me uni com o todo de uma forma tão intensa, forte, que eu entendi ou eu enxerguei tudo com uma clareza de detalhes. E como eu falo para vocês aqui, eu estou tentando ser sucinto, eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso que eu estou falando para vocês. Mas de forma resumida, durante 4 horas, eu era Deus. Deus era eu e todos eram um único organismo. Então eu pude ver com uma clareza sem tamanho o verdadeiro propósito, a minha missão aqui na Terra, ou o que está realmente por trás das coisas que a gente não entende.
Então, de forma resumida, essa parte, eu entendi que nós todos somos Deus, Deus está em nós e nós somos um único organismo. Então, quando você fere alguém, você está ferindo a si mesmo, você está ferindo o todo. Então, eu não consigo colocar em palavras o que eu senti, mas foi o pensamento, o momento e o estado de clareza mais significante e sensacional de toda a minha vida. Foi algo que, se eu passar um dia inteiro contando, ninguém vai compreender, nem mesmo eu, porque depois que passam essa sintonia, essa sincronia, que é mais ou menos assim, é como se Deus te emprestasse os olhos dele e você consegue enxergar através dos olhos dele e você consegue ter sentimentos como se você fosse Deus. Então, não tem explicação. É o sentimento mais maravilhoso do mundo e que nós devemos chegar, que é o amor incondicional, o amor sem esperar, o amor sem esperar nada em troca. Então, por 4 horas eu senti isso, e aí depois a gente volta a ser a bosta que a gente era, né? Mas fica nitidamente a sensação, o ensinamento do como você deve buscar a espiritualidade, de como você deve se comportar no dia a dia. E aí é onde entram, como eu falei para vocês, as anotações, para que você não se perca no processo, porque a gente está em um ambiente de terceira dimensão e você vai cair e se levantar dezenas, centenas, milhares de vezes. E aí você tem que ter a âncora, que são as lembranças, as anotações e o buscar constantemente pela evolução espiritual. Então, vou contar também de um episódio extremamente desagradável que aconteceu depois, mas que me levou também a observar o quanto eu tinha amadurecido em curto espaço de tempo. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu considero isso tudo, que eu não consegui colocar nem um milésimo do que realmente aconteceu, em riqueza de detalhes. Eu considero que eu fiz uma terapia, eu tenho 40 anos, eu considero que eu fiz uma terapia de 40 anos em 40 minutos. Então, o que eu aprendi com essa experiência da ayahuasca, eu não aprendi a vida inteira. E reforço, algumas coisas eu sabia, mas eu não conseguia enxergar, como sentimentos de raiva, culpa, angústia, ansiedade, e eu esqueci de falar também essa parte. Durante o processo da noite, eu senti nitidamente um expurgo. Eu expulsei, ou algo expulsou, ou algo tirou de mim a raiva, o medo, a culpa, a angústia, a ansiedade. Então hoje eu estou num estado de equilíbrio que eu não consigo mensurar. É um sentimento maravilhoso, porque, para quem não sabe, eu fui uma pessoa extremamente, muito, antes de começar todo esse processo, não foi só por causa da ayahuasca, mas eu era irritado, nunca fui agressivo, mas era chato, extremamente ansioso, controlador de momentos, né? Tudo eu queria que fosse do meu jeito, de fazer as coisas acontecer, e a ayahuasca expurgou tudo isso e mostrou que eu tenho que diminuir o meu ego, que é outra parte extremamente importante. Quando você diminui o seu ego, quando você se deixa levar por outras forças, pelo mundo espiritual, quando você age com leveza, com naturalidade, as coisas vêm naturalmente. E tem sido assim durante essa primeira semana ainda, e pelo menos até o momento eu estou sentindo um peso, foi como se tivesse saído um peso, uma tonelada de cima das minhas costas, de culpa, de raiva, de medo, de ansiedade, tudo saiu. E eu esqueci de falar, quando você enxerga as coisas através dos olhares de Deus ou da espiritualidade, não tem como não chorar. Eu chorei, eu pedi perdão, eu me perdoei, eu agradeci. É um mix de pensamentos que você diz assim, nossa, como isso pode acontecer?
Fora as dezenas de sincronicidades que aconteceram. Por exemplo, quando eu estava tendo esse processo de contato com o meu eu superior, com Deus, com o universo, que eu era uma coisa só, nós todos éramos uma coisa só, eu estava ouvindo uma música que entrou na playlist aleatoriamente, uma música linda, que inclusive ajudou o processo, porque as músicas têm um papel extremamente importante, por isso que no dia das consagrações, usa-se tambor, usa-se sons, usa-se rituais para induzir as pessoas a entrar no mundo espiritual. E essa música me ajudou a entrar nessa sintonia. Eu vou até colocar o nome da música aqui para vocês verem. Mas, quando eu já tinha terminado o processo, ou estava finalizando o processo, né, daquela coisa boa, eu fui olhar o nome da música, e o nome da música, adivinham quem era? Tony Anderson. E eu não falei, esse é o meu nome. Qual a chance dessa música entrar durante o processo de concepção do mundo espiritual, de Deus do todo, e ser exatamente o meu primeiro e segundo nome, sendo que eu nunca vi uma música ou um cantor com o nome Tony Anderson em toda a minha vida, e apareceu exatamente nesse momento. Então, meus amigos, para finalizar, 40 minutos de vídeo, só Deus sabe o que vocês vão assistir, se gostaram, se foi interessante, se eu conseguir transmitir para vocês. O que eu posso finalizar com essa minha experiência? Se você está buscando ayahuasca, tenha em mente que ela é sim tudo isso que as pessoas pintam, pode ser o difusor da sua vida, pode te levar para um próximo nível de consciência, mas ela sozinha não faz nada. A ayahuasca é como eu falei para vocês, é um mecanismo, é uma ferramenta para que você entre no mundo espiritual e você tenha acesso ao conhecimento, aos sentimentos, ao todo. Então, se você não buscar conhecimentos cognitivos, intelectuais, conhecimentos e controle emocional e espiritual, você vai entrar na lista de pessoas que só vai ter desconforto, uma vibezinha, um sentimento bom e vai sair sem nenhuma mensagem. Por quê? O mundo espiritual fala conosco o tempo todo. A ayahuasca vai lhe passar a mensagem. Ela não passa muitas vezes, tem pessoas que sentem a mensagem na cara assim, mas elas depois vão ter que decodificar. Às vezes tem pessoas que têm visões, vão para lugares. Então é a inteligência cognitiva que vai fazer vocês interpretar todos esses sinais, como as sincronicidades, como algo, uma intuição muito forte, como coisas que acontecem no seu dia, como pessoas que chegam perto de você. Porque eu vejo algumas pessoas dizendo assim, tomei ayahuasca e não senti nada. Eu posso lhe garantir, se você tomou ayahuasca e você não sentiu nada, você não tem algum tipo de conhecimento, seja ele cognitivo, emocional ou espiritual. Não tem como entrar em um ambiente de consagração, tomar uma substância que o cérebro acende que nem uma lamparina, entrar em estado vibratório, entrar na egrégora das pessoas, né? Porque você se conecta com todas as pessoas ali. Às vezes, né, tem seres de outra dimensão, como os nossos amigos ETs, que entram ali naquela redoma para trabalhar essa nossa espiritualidade. Os anjos, os arcanjos, os caboclos, tudo está ali para lhe mostrar, para lhe ensinar. Se você teve uma experiência com ayahuasca e não sentiu nada, eu posso estar enganado? Posso. Nós não sabemos da verdade, mas a chance de eu estar correto é muito maior do que eu estar errado. Então eu posso lhe dizer, se você não tem uma experiência boa com a ayahuasca, significa que você não trabalhou todas as áreas que você deveria trabalhar para ter inteligência cognitiva, emocional e espiritual para interpretar todos esses maravilhosos sinais e mensagens que ela nos traz. Tá bom? Então, meus queridos, jamais pensei que ia dar 40 minutos de vídeo, então eu vou parar aqui para ver se eu faço outro vídeo ou em outro momento, outro dia. Mas eu queria pedir muito a vocês
Não é por vaidade, mas eu preciso muito que esse vídeo, porque a única vontade que eu tenho é de ajudar. Eu não tenho pretensão alguma desse vídeo chegar a um número grande de pessoas, se não for para ajudar. Então, se você puder curtir e deixar qualquer comentário, qualquer coisa que seja, ajuda ao algoritmo a impulsionar esse vídeo e ele chegar a outras pessoas. E isso, a gente ajuda outras pessoas. E isso me ajuda a querer ajudar vocês e ajudar outras pessoas. Então, quanto mais pessoas comentarem, e vocês comentarem várias vezes, se puder, eu posso até, sei lá, quem sabe, mostrar uma outra vez se eu for consagrar, ou entrar mais em detalhes, inclusive, se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir algum tema de vídeo, deixa aqui na descrição também, tá bom? Então, muito obrigado se você ficou até aqui agora, pacientemente me ouvindo, isso é muito importante. Então, se você ficou até o fim, também deixa um comentário, porque eu quero esse feedback e eu fiz verdadeiramente de coração. E hoje eu senti isso no meu coração muito intenso, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, com todo, com os anjos, com os mentores, com os espíritos, com tudo de positivo. Tenham ótimas experiências, caso vocês vão consagrar, mas busquem o conhecimento sempre, tá bom? Tamo junto. Fui.